seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural, que agora também é podcast. Press release do último relatório do IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, começa da seguinte forma. Cientistas observaram mudanças no clima terrestre em todas as regiões e em todo o sistema climático. Muitas dessas mudanças são inéditas desde os últimos milênios e outras já em curso, como o aumento do nível dos oceanos e o derretimento das calotas polares, não serão revertidas no médio prazo. No entanto, a redução intensa e sustentada nas emissões de dióxido de carbono, CO2, entre outros gases de efeito estufa, poderia limitar as mudanças climáticas em curso. Fecha aspas para essa abertura. Nós já estamos cansados de saber, eu falo aqui toda hora, você também já deve estar cansado ou cansada de ouvir por aí, justamente sobre o que nos levou até esse ponto de desgaste do planeta. A provocação que proponho agora, primeiro dia do ano de 2022, para a gente poder começar esse novo ano com discussões antigas e novas, também para as próximas semanas, é o seguinte: o que a gente vai fazer sobre isso? O ODS número 7 da ONU nos dá uma boa pista, pensada por diversas pessoas, entidades, governos e comunidades. Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos e aumentar a participação das energias renováveis na matriz energética global. Para começar o ano com esse fundamental debate sobre transição energética, eu vou receber hoje o Sérgio Almeida Paca, professor de pós-graduação em sustentabilidade e energia da USP e editor associado da revista Resources Conservation and Recycling, o Jefferson de Oliveira Gomes, superintendente de tecnologia e inovação da Confederação Nacional da Indústria e professor do ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e Aurelien Patrick Mandonet, que é CEO da Alexa Brasil, que atua exatamente nesse emergente ramo da transição energética. Senhores, bem-vindos, um ótimo ano de 2022 para todos nós. Aurelien, eu começo perguntando a você como é que a sua história pintou com a história do Brasil, como é que o Brasil veio até você e como é que a transição energética chegou até você. Seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês e participar desse programa. Na realidade, eu atuo como administrador de empresas aqui no Brasil há mais de 10 anos, no setor das energias renováveis. Eu mesmo venho de um setor completamente diferente, que eu fusões e aquisições, trabalhava num banco de investimento em Londres, até a crise financeira de 2008, e decidi fazer algo diferente, né, para o planeta, uma questão que realmente é muito importante para mim e para todos aqueles que trabalham na Alex Brasil. E a Alex é uma empresa francesa que atua há 10 anos já na França, com esse propósito da transição energética e na realidade, um objetivo muito simples, né? Há 10 anos não se falava muito de transição energética, né? E ainda hoje, a transição energética, né? Fizemos uma pesquisa, né? Aqui no Brasil, e mais da metade das pessoas que são executivos não sabem o que é a transição energética, e para aqueles que já ouviram falar da transição energética, eles não sabem definir em termos práticos o que é essa transição energética, né? Então, a Alexia, ela nasceu exatamente com esse princípio, trazer esse tema da transição energética e tornar a transição energética uma realidade para os nossos clientes, né? Estamos aqui no Brasil há menos de 2 anos e tocamos todas as vertentes, na realidade, da transição energética, que seja a produção local de energia verde, a eficiência energética, a gestão de energia ou a mobilidade elétrica. Quero ouvir mais daqui a pouquinho sobre essa questão do conhecimento, como é apresentado esse tema para as pessoas e como é que as pessoas absorvem esse tema no dia a dia. Jefferson, eu te apresentei como alguém da CNI, como alguém do ITA também, engenheiro. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essas áreas, como é que essas áreas conversam com você e como é que a energia renovável entrou na sua vida. Seja bem-vindo. Feliz ano de 2022. Muito obrigado. Também desejo a todos um excelente 2022. Olha só, primeiro eu sou projetista de máquina. A minha área é processos de manufatura e dentro do processo de manufatura, o que eu ficava muito intrigado era com a questão da eficiência energética dentro de ambientes fabris.
Desde 2011, eu fui convidado para trabalhar em projetos dentro da Confederação Nacional da Indústria, sendo professor lá do Instituto de Tecnologia Aeronáutica, e nós montamos um conjunto de institutos colocados, ajustados entre universidades e indústrias, muito modelados no conceito dos institutos Fraunhofer da Alemanha. Inclusive, a Fraunhofer da Alemanha esteve o tempo todo conosco montando isso. E dentro desse conjunto de artefatos, de tecnologias, nos levantamentos sobre demandas de sociedade, obviamente que surgiu o tema energia. Para vocês terem uma ideia, a indústria brasileira ela é responsável por 20% do PIB brasileiro. É pequeno perto de outros setores, né? Mas o setor de transformação é em torno de 11%. Mas os salários são os maiores e, em compensação, o consumo de energia também é muito alto. O Brasil, com uma indústria desse tamanho, ele já consome 40% da energia do Brasil. Quando você entra no ambiente fabril, 40%. E aí, quando você entra no ambiente fabril e vai medir, por exemplo, a eficiência de uma máquina, ferramenta que faz peças, simplesmente peças, você vai verificar que somente 15% da energia está sendo colocada para o trabalho fazer a peça. 85% são sistemas periféricos. Consequentemente, além de ter um grande gerenciamento de energia para o que tem hoje, para melhorar a eficiência energética, a questão das energias renováveis começa a ser um modelo de posicionamento estratégico do país. E daí, desde este ano, eu assumi uma posição em que nós, lá na COP26, nós declaramos na CNI 4 pontos para serem tocados como pontos essenciais da indústria brasileira. Basicamente a área de comércio de carbono, a área de mercado de carbono, outra área relativa à preservação de florestas, outra área relativa à economia circular e uma área específica de energias renováveis. Ou seja, a indústria brasileira se posiciona nos seus diferentes setores para essas ações, para 16 ações. E daí é aí que eu entro no assunto energias renováveis, porque particularmente agora, vários países, por exemplo, eu estou aqui na Alemanha agora, aqui discutindo o quê? Discutindo as questões relativas ao uso de hidrogênio verde. Eles têm um outro foco de utilização de hidrogênio verde, diferentemente do nosso, relacionado à produção de hidrogênio verde para isso. Mas depois a gente pode conversar um pouco mais sobre as condições de contato, os stakeholders que são distintos para a gente e para eles. E como que a gente pode fazer um match para isso. Então, minha carreira ela foi sendo levada para um encontro de uso de energia e desenvolvimento na área de energias renováveis. Pô, já temos 2 perguntas aqui anotadas, viu? Para dar sequência ao nosso programa. Eu quero ver agora o Sérgio. Eu acho bacana a gente começar sempre apresentando os nossos convidados e como é que aquele tema conversa de alguma forma com esses convidados. Por exemplo, o Sérgio é alguém da área de agronomia. E aí vem para a área de sustentabilidade, vem para a área de energias renováveis. Quero te ouvir, Sérgio. Seja bem-vindo ao Capital Natural. Um feliz ano de 2022 para você. Como é que a sua área, agronomia, ciências sociais também, como é que essas 2 áreas conversam com sustentabilidade, com energia renovável e com o Brasil? Olá, Pablo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui da discussão com os colegas da sessão. Bom, na verdade, eu me formei em agronomia e em ciências sociais, né? Depois acabei migrando durante o mestrado que eu fiz na Universidade de São Paulo para a área de energia. A área de energia é uma área interdisciplinar, né? Intrinsecamente interdisciplinar. Então, é muito interessante você ter tido formações assim um pouco diferentes, né? E já na energia, eu comecei a me especializar, né? E utilizar vários conhecimentos aí, várias informações que eu tinha adquirido e fui adquirindo mais coisas. Eu fiz um doutorado, né, fora do Brasil, já faz mais de 20 anos, e nesse doutorado eu trabalhei exatamente com avaliação do ciclo de vida, que é uma metodologia que olha para a construção das usinas, por exemplo, né, das hidrelétricas, né, a fase de operação delas, e tentando quantificar as emissões de CO2. Então, eu venho trabalhando com esse tema de emissão de CO2 já desde o doutorado.
E eu acho que isso é chave, né, para a gente falar de transição energética. Na verdade, no meu ponto de vista, transição energética é um conceito que vem do exterior e que está buscando exatamente novas tecnologias ou uma migração para as tecnologias de produção e de uso da energia que reduzam as emissões de gases de efeito estufa. E para isso é importante a gente olhar para o ciclo completo dessas tecnologias, não só para a fase de uso, para queima dos combustíveis, como também para fabricação dos automóveis, das baterias, enfim, de todas as tecnologias. Então, há cerca de 20 anos já, a gente vem trabalhando bastante nessa linha de pesquisa, olhando para as emissões de CO2, uma visão bem abrangente, englobando todo o ciclo de vida. E aqui no Brasil, a gente tem trabalhado muito, né, com a biomassa, né? Então, é uma das aptidões aqui do Brasil, né, o etanol, a bioenergia, né, e que é uma tecnologia que eu acho que é muito apropriada para a transição energética, né, para a gente falar aqui no Brasil. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui e a gente espero aí poder responder outras perguntas e entrar no debate aí com os colegas. Muito Teremos um obrigado. debate muito bom, por sinal. Aureliano, vamos lá, vamos falar um pouquinho como é que funciona a apresentação desse tema para as pessoas e, em geral, como é que as pessoas entendem energia renovável e entendem o Brasil nessa conversa. Então, eu sempre gosto de lembrar que o Brasil já tem uma matriz extremamente limpa, né? Várias pessoas no exterior, né, quando falo que mais de 50% da matriz energética é de origem renovável, se surpreende com esse número, né? E ouvi um colega falar do hidrogênio verde. Nós sabemos que hidrogênio verde, né, para ser produzido de forma eficiente e barata, vai precisar de fontes renováveis, barata e abundante, o que nós temos aqui no Brasil, né? E foi exatamente a porta de entrada que a Helexia escolheu, né, quando entrou aqui no mercado brasileiro, né? Nós atuamos no âmbito dos primeiros contratos no setor da geração distribuída, né, a partir da fonte solar, que é uma forma muito apropriada para os negócios, justamente se apropriar de uma energia barato e poder reduzir a pegada carbônica dos seus empreendimentos, né? Por exemplo, nosso primeiro contrato comercial foi com a Telefônica Vivo, um dos primeiros operadores de telecomunicação aqui no Brasil, que hoje tem 100% da sua energia produzida a partir de fontes renováveis, utilizando o projeto de geração distribuída a partir da fonte solar, ou hoje certificado de energias renováveis, que se chama I-REC, que é um mercado aqui no Brasil. Não há ainda o mercado de carbono, mas há um mercado de energias renováveis, e as empresas vêm utilizando isso, né, para poder reduzir a pegada carbônica. E talvez isso seja um dos fatores mais importantes, né? Na Helexia sempre falamos que a energia mais barata é aquela que não é consumida, né? Então, a gente basicamente atua em duas vertentes, né? Reduzir o consumo de energia, né, que é inclusive o princípio da eficiência energética, mas também para aquela energia que está sendo produzida e consumida para os nossos clientes no território nacional, baratear o custo de energia para eles. E a gente tem visto, né, nos últimos tempos, com a pior crise hídrica dos últimos 100 anos que o nosso Brasil está passando, isso se torna uma necessidade para os clientes. E o último fato que eu vou trazer aqui para o debate é que o custo da energia para os grupos industriais muitas vezes é o segundo pós de despesas após da folha de pagamento, né? Então, quando a gente fala de reduzir o consumo de energia de 10% a 15%, por exemplo, através de projetos de autoprodução, autoconsumo local, nós falamos de muitos milhões de reais que faz a diferença na conta da energia. Então, assim, a gente vem alinhando economia com ecologia. Essa é a nossa visão da transição energética aqui no Brasil, em poucas palavras.
falando mais de transição energética, Jefferson, o Brasil tem dado sinais da descarbonização da economia, uma tendência global. Você acha que a gente está atrasado? Em que aspectos você acha que a gente está atrasado? Em que aspectos você acha que a gente está adiantado ou está inserido ao mesmo tempo no debate? Não, eu vou justamente na mesma linha dos meus dois colegas. Eu acho que se nós fôssemos falar de descarbonização, principalmente na questão de mobilidade, quando a gente olha só a geração de energia, né, nós temos cerca mais de 50%, 40, muitos, 50 e poucos por cento, tudo depende de como é o cálculo, de energias renováveis, mas quando você pega o setor já completo, né, com a mobilidade, a gente chega a quase 70%, porque nós utilizamos muito daquilo que o professor falou, que nós nos desenvolvemos na área de biotecnologia e, consequentemente, nós nos desenvolvemos fortemente nessa área de geração de produção de combustível, de derivados. E aí, né, professor, já estamos em outro nível de derivados, né? Antigamente era só na produção de açúcar, lá até pouco tempo atrás, eu era presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, e o IPT, ele desenvolve na área de bionanotecnologia alguns processos justamente com o setor canavieiro, e recentemente tivemos uma empresa sendo instalada dentro do IPT para fazer pesquisas justamente em álcool de terceira geração. Ou seja, eu acredito que o Brasil é um dos países mais, quando relacionado à questão da propulsão por si só, num motor convencional, acho que o Brasil tem um destaque não de 5 anos, o Brasil tem destaque desde a década de 70 nessa área. Mas eu estou olhando o copo meio cheio, tá bom? Estou olhando o copo meio cheio, é importante que eu estou colocando o panorama do que eu penso a respeito de uma ação, de um lado positivo. Do lado de melhorias que a gente precisa ter, claramente, se a questão da energia para mobilidade é um problema, por exemplo, eu tive que trabalhar durante, ainda temos, né, mas durante todo o processo de Covid, eu trabalhei no Comitê do Estado de São Paulo para medições, né? E, por exemplo, nós chegamos logo no começo de todo o processo a avaliação que 37% da população paulistana da Grande São Paulo, fica já em casa e se desloca no máximo 1 quilômetro do seu ponto de partida. Mas o mais interessante é que em torno de 3,5 milhões de pessoas saem da Zona Leste para a Zona Oeste todos os dias. E se nós formos analisar este processo, há muito que se desenvolver na questão, só olhando pelo lado racional, mas a eficiência energética vai aparecer naturalmente, ou a geração de outras formas de energia vão aparecer naturalmente, ou até não ter a geração de energia com a mudança do modelo de trabalho. Portanto, eu não acho que a- quem vem primeiro seja a geração de energias renováveis. Para mim, quem vem primeiro é uma demanda de sociedade. E essa demanda de sociedade você vai se ajustando conforme você precisa atuar. As soluções, elas, creio que não sejam, né? As soluções de longe não são globais. As soluções são locais, né? São totalmente com tecnologias que nós relativamente conhecemos, porque sempre tem muito mais a conhecer a respeito de tudo que a gente faz, mas com aplicações locais. Então, é por isso que eu estava falando, né, anteriormente, quando estava conversando a respeito de hidrogênio verde aqui na Alemanha, a visão que eles estão tendo de hidrogênio verde é completamente distinta das nossas oportunidades. Apesar de elas se encontrarem no meio termo, que vai ser quando nós nos encontramos, alemães e brasileiros, para o provimento de hidrogênio, que é o que eles precisam, né? Então, é dentro dessa lógica que eu acho que nós temos que pensar em termos de eficiência da energia e desenvolvimento de formas energéticas. Eu acho que o Brasil... Olha, eu fiquei muito feliz, eu estava na Expo em Dubai, Tudo tive a bem. oportunidade de ir lá visitar a Expo em Dubai. Cheguei no stand da Alemanha, um monte de informações a respeito do que o Brasil tem produzido em termos de energia, porque o stand da Alemanha é sobre sustentabilidade. Então, quando o externo fala da gente, eu acho sempre bem interessante.
Professor Sérgio, também quero ouvir o senhor sobre esse tema e já acrescento uma pergunta aqui sobre a pesquisa. Se o senhor acha que estamos avançando em pesquisas e novas pesquisas de novas tecnologias? Bom, eu vou retomar um gancho aí que o Jefferson falou, né? Que a gente tem que pensar na demanda da energia, né? E eu acho que esse tema de transição energética aqui para o Brasil, ele também deve ser colocado em perspectiva com relação ao nosso consumo per capita, né, de energia. Se a gente pensar, juntar todas as nossas necessidades energéticas, porque, na verdade, a gente precisa da energia para atender uma série de serviços energéticos, a gente fala, né? Então, é iluminação, é calor para cozinhar alimentos, é a energia, a força motriz, né? Que também está relacionada com o transporte, automóveis, transporte de pessoas, transporte de bens, né? E se a gente for olhar essa quantidade total de energia ofertada aqui no Brasil per capita, ela é 1/3, né, do que existe de energia per capita nos países desenvolvidos. Então, aqui no Brasil, a gente também tem que pensar na transição energética como uma alavanca para o desenvolvimento, né? A gente quer também que várias pessoas no Brasil, diferente de países na Europa, Estados Unidos, que já estão no nível de desenvolvimento diferente do nosso, né? A gente ainda quer que mais pessoas entrem nesse clube aí de consumir energia, consumir as tecnologias modernas que existem, né? A gente viu recentemente aí uma crise por causa do preço do gás de cozinha, né? Então, quantas pessoas no Brasil conseguem adquirir esse combustível fundamental para uma necessidade básica, né? Que é cozinhar nas casas deles, por exemplo, né? E até interessante, porque existe na pesquisa, aí já há décadas atrás, né, o conceito da escada energética. E a escada energética era parecido também com a transição energética, e a escada era exatamente voltado para o consumo de energia das famílias, principalmente relacionado com a cozinha, né? Cozinhar, esquentar alimentos, tá? E como que era essa escada? Então, no início, as pessoas catavam lenha, usavam lenha. Depois, eles começaram a usar o carvão, que é um pouco mais concentrado, e já você traz mais energia, né? Pela mesma quantidade de massa para dentro de casa, até chegar no gás, na eletricidade, né? Então, esse conceito de escada energética é, digamos assim, um precursor do que a gente fala de transição, mas aplicado para cozinha, para preparação de alimentos. E se a gente vê, recentemente aqui no Brasil, a gente desceu um degrau da escada, né? Então a gente está falando de transição energética, mas aqui na cidade que eu moro, em São Paulo, muita gente teve que catar resíduos, madeira aí para cozinhar, porque não conseguia mais comprar o gás, né? E parece que agora o governo, a Petrobras, está dando um vale-gás para as populações mais carentes. Então, quando a gente fala de transição energética, a gente ouve o discurso que está sendo bastante difundido na Europa, Estados Unidos, países desenvolvidos, né? A gente tem que olhar com um certo cuidado, porque aqui no Brasil a gente quer uma transição, lógico, queremos participar disso daí, mas a gente também quer atender a demanda por energia de uma população que ainda não consome o suficiente. Então, a gente precisa, na verdade, aumentar o nosso consumo de energia per capita. E é muito importante, né, a gente pensar em novas tecnologias como a energia solar. A energia solar é uma tecnologia muito interessante do ponto de vista de descarbonização, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, de CO2, mas ela é uma tecnologia que eu ainda vejo como pouco democrática, né? Porque ela ainda é uma tecnologia mais cara. Se a gente pensar em veículos elétricos, carros elétricos, a mesma coisa. Quantas pessoas hoje no Brasil têm condições de comprar um veículo elétrico, né? Então, a gente precisa ver com cuidado essa questão da transição energética, das escolhas tecnológicas que são colocadas, né? Porque eu acho que aqui no Brasil a gente ainda precisa aumentar a oferta de energia para a nossa população. A gente é um país muito desigual,
e tem muitas pessoas que ainda estão na margem do consumo de serviços energéticos, né? Então, é importante ver o que a gente tem de melhor para oferecer. A questão do custo é muito importante e a acessibilidade dessas tecnologias por uma população que ainda está na margem do consumo. Então, eu acho que as pesquisas, Pablo, para voltar para a sua provocação, eu acho que elas deviam ir muito nesse sentido social da transição energética. Quais são as tecnologias e como fazer essas tecnologias chegarem a todos, né? Porque, como já foi colocado aqui pelos meus colegas, né, o Brasil, a gente já tem uma composição de fontes de energia limpas, né? Hidroeletricidade, biomassa. Então, talvez a transição energética para a gente deveria incluir também essa participação maior, essa equidade aí, de acesso para todos. Com essa reflexão, eu vou encerrar a nossa primeira parte do Capital Natural sobre transição energética. Na semana que vem, nós vamos retomar esse tema. A gente vai seguir conversando com os nossos convidados, o Sérgio Almeida Paca, professor de pós-graduação em sustentabilidade e energia da USP, Jefferson de Oliveira Gomes, superintendente de tecnologia e inovação da CNI e professor do ITA, e Aurelien Patrick Mandonet, que é CEO da Alexa Brasil. Muito obrigado aos nossos convidados por essa primeira parte aqui da nossa conversa. A você também que nos acompanhou, uma excelente semana pela frente, cuide-se bem, excelente ano de 2022, que a gente possa trazer boas notícias. E obrigado por permanecer conosco. Até semana que vem.